Joel, capítulo de número 2 e o versículo de número 28. Deus está aqui. Enquanto você procura, me acompanha aqui no teclado. O pastor Roberto Marinho está escondidinho ali. Pastor Roberto trabalhava nos Estados Unidos da América com o pastor Benny Hinn. Era musicista do pastor Benny Hinn. E aí ele veio para o Brasil trabalhar com o pastor Benny Ruim, que sou eu, né? Uma irmã ali falou amém. Dê um cascudo na cabeça dela, por favor. Joel 2:28. E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão sonhos. E os vossos jovens terão visões. Amém. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém, isso. Agora aperte a mão dessa criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos. E nós entendemos que dentro de alguns minutos, e este santuário ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começaram a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus oráculos, cerque este santuário com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de São José do Rio Preto. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz... Os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto ou de longe, para este dia especial. Falei com Deus essa noite, o que falar aqui para vocês. E o Senhor me fez lembrar desse texto profético, deste texto pentecostal, que é o texto áureo do movimento carismático, desde que o Espírito Santo resolveu visitar a terra na sua plenitude. Quem conhece um pouco da Bíblia Sagrada, sabe que não há vida sem o Espírito. Se eu convidasse vocês a relembrar, voltaríamos lá no livro do Gênesis, e logo no 2º versículo da Bíblia, encontraríamos já ali a presença do meigo e santo Espírito. Nós lemos lá naquele texto que diz que a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A palavra pairava não é parava. Pairava era se movia, se movimentava. Então a primeira vez que o personagem, a entidade chamada Espírito Santo aparece na Bíblia Sagrada, ela já nos mostra o que é que ele faz. O Espírito Santo não é um espírito de paralisação. O Espírito Santo é um espírito de movimento. É um espírito que se move. Ou seja, não existe com ele aquilo que fica estagnado. Onde ele chega, até o que está morto é capaz de receber vida de novo. Logo na sequência, vamos ver Deus criar o homem. E assim que Deus cria o homem, a Bíblia diz que Deus vai até as narinas do homem e sopra dentro da narina do homem. Todas as vezes que qualquer ser sopra,
ele tira de dentro dele o seu hálito ou o seu fôlego. A palavra espírito vem do hebraico ruach ou ruot, que significa sopro ou hálito. Espírito no hebraico é isso aqui, ó. Ou é isso aqui, ó. Quando a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem, a Bíblia está dizendo que Deus colocou dentro do homem a sua própria presença. Adão é diferente de todos os seres por Deus criado exatamente por isso. Ele é a imagem e semelhança de Deus, porque Deus colocou dentro dele a si mesmo. Por isso que Adão conversava com Deus, por isso que ele via Deus, por isso que ele tinha reuniões com Deus, por isso que ele tinha autoridade no Éden, porque a presença do Espírito Santo estava sobre ele. O homem no Éden não era muito parecido conosco, embora sua matéria fosse, mas a essência de pureza e santidade que havia dentro dele o colocava em destaque sobre todos os demais seres por Deus criado. Lembrando que antes de Deus fazer o homem, Deus fez os anjos. Depois os anjos fez os animais irracionais. Esses dois seres que Deus criou primeiro são seres completamente diferentes. Anjos são puro espírito. É o que a Bíblia vai dizer para nós. Anjos são espíritos ministradores que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Portanto, anjos são espíritos. E eu já disse para vocês o que é espírito. Quando Deus criou os anjos, Deus os criou aqui e os fez aqui. A mente de Deus os imaginou e Deus os criou através do seu sopro. Anjo não tem alma. Anjo não tem corpo. Os anjos fracassaram no primeiro tempo. Então Deus, depois da queda dos anjos, resolveu criar novos seres. Então ele veio a esta terra, reformou a terra, conversou com a terra e disse a ela: gere animais. E a terra gerou vida. E a terra gerou os animais, cada um a sua espécie, cada espécie com a sua particularidade. Só que Deus negou a esses seres o seu sopro. Deus não soprou nas narinas dos animais. A Bíblia diz que Deus os fez alma vivente. Os animais racionais são o quê? Alma vivente. Olha só, a primeira vez que vemos a palavra alma na Bíblia, alma vivente. O que é alma? O que é espírito? A alma e o espírito não são iguais. A alma é o palco das nossas emoções. A alma se traduz por sentimentos. E o que é espírito? Espírito é vida, é psique, é inteligência. Anjos são seres inteligentes. Animais irracionais são seres emotivos, porque são alma. E os animais racionais têm um adendo, eles têm terra, porque Deus conversou com a terra para fazê-los. Então o que são os animais? Um pedaço de barro cheio de sentimentos. Animais não são inteligentes, animais agem por instinto. Por mais que você pense que o seu papagaio é inteligente, que o seu pet é inteligente, nada, é puro instinto. Até aquele cachorrinho lindo que você viu no TikTok, trançando debaixo da perna da moça, que fazendo uma acrobacia, ele não está fazendo aquilo porque ele é inteligente, é porque ele vai receber alguma coisa, é a lei da troca. Ela tem na mão dela algum docinho, alguma comida para dar a ele. Animais racionais são desprovidos de espírito. Não minta para o seu filhinho dizendo que o pet que morreu foi para o céu dos cachorrinhos. Só o Papa Francisco que acredita nisso. Animais não vão para o céu, porque não há céu dentro deles. E o que é céu? A vida, o espírito, o fôlego de Deus. Anjos vivem no céu, porque eles foram feitos lá. Animais racionais jamais vão sair da terra, porque eles foram feitos terra e cheios de emoção. Olha que interessante. Anjos visitam a terra. Por exemplo, se a Bíblia Sagrada é verdadeira, tem duas multidões aqui dentro. Uma de gente feita de carne e osso, e uma multidão um pouquinho acima de nós. Talvez reunidas acima do teto, uma multidão de anjos, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Alguém acredita nisso aqui? Então escute, se existem anjos e eles estão aqui, por que nós não os vemos? Nós não os vemos porque eles são de uma outra dimensão, eles são espíritos, eles são etéreos, translúcidos, invisíveis, e são eternos, seres imortais que não podem morrer jamais. Deus os fez e eles pecaram. Então Deus criou criaturas limitadas, que são os animais racionais. Anjo não pode morar na terra, animal irracional não pode morar no céu. A vida deles começa aqui e termina aqui. Aí a mente de Deus vem e se expande de novo, e Deus pensa num ser
abre aspas, perfeito, fecha aspas. Deus pensa num ser diferente, num ser que não tenha as mesmas dificuldades dos anjos e não seja tão limitado como os animais racionais. Porque anjos são espíritos, animais racionais são terra e alma. Aí Deus cria um ser que tem essas três qualificações dentro dele. Aí Deus desce ao Éden, pega a argila, pega o barro, a matéria que ele fez dos animais. Depois de fazer os animais, o Senhor vem e dá ao homem alma. Porque o homem também tem suas emoções. E depois Deus sopra nas narinas do homem o seu próprio espírito. Por isso nós somos seres tricotomos, corpo, alma e espírito. Quem entendeu até aqui, diga eu entendi. E só para te ver feliz, olha que interessante. Embora a Bíblia Sagrada diz que os anjos foram feitos maiores do que nós, eu sinto que eles têm uma pontinha de ciúmes de nós. Pergunte por quê. Só falo se todo mundo perguntar. Anjos não podem morar na terra, porque eles são espírito, eles vivem em uma outra dimensão e têm que ficar perto do Senhor. Eles vêm aqui de manhã quando você acorda, cuidam de você, quando você dorme, eles são obrigados a voltar para lá, para se alimentarem da glória do Senhor, porque é a glória de Deus que os alimenta. Então eles são obrigados a ficar no lugar onde eles foram criados. Animais racionais não podem ir para o céu, porque eles são obrigados a ficar no lugar em que foram criados, que é esse planeta. Aí Deus cria uma raça que está aqui na minha frente, e é a única do universo, que hoje vive aqui, e qualquer dia desses vai viver lá. Segure um pouquinho que eu tenho uma pergunta para te fazer. Se a trombeta do arrebatamento tocar hoje à noite, e daqui de dentro só 2 forem para o céu, um sou eu, quem é o outro? Vem comigo, deixa eu ver. Então reage, por favor. Veja só, Deus soprou nas narinas do homem o seu próprio espírito. Isso deu ao homem autoridade, poder sobre este planeta. Até que o homem pecou. Na medida em que o homem foi pecando, Deus foi arrancando do homem a sua autoridade. O homem foi perdendo o céu aos poucos. Uma das coisas que o homem recebeu quando ele foi criado é algo que poucas pessoas param para notar, e algo que nós pentecostais amamos muito. Você sabia que Adão nasceu, ou ele não nasceu, ele foi criado já homem adulto. Adão não tinha umbigo, você sabe disso, né? Ele nunca teve que se alimentar pelo umbigo da mãe dele. Adão foi criado adulto. Adão foi criado adulto, portanto, ele era um ser inteligente. Adão conversava. Adão não foi um australopithecus. Adão não foi o homem de Neandertal. Adão não era o homem do tacape que andava pelas ruas gritando uga, uga. Ele não conquistava suas namoradas batendo na cabeça delas, não. Adão era o Homo sapiens, o homem inteligente. Quem acredita nisso, diga eu creio também. E se você acredita que o seu tataravô era um chimpanzé, eu respeito você, né? Porque de vez em quando vai que você foi para a universidade, o seu professor conseguiu provar para você que Charles Darwin estava certo, e a gente não lida com maluco, né? Com maluco é melhor não brigar. Se o seu tataravô foi um chimpanzé, é problema seu. O meu não. O meu era imagem e semelhança de Deus. E como Adão é imagem e semelhança de Deus, Adão conversava, sim ou não, igreja? Tem diálogos dele com Deus no Éden, sim ou não? Então se ajeite na cadeira e me responda. Se Adão conversava, qual era o idioma que ele falava? Pense aí, põe o tique e o teco para funcionar. Os últimos 2 neurônios que sobraram. Qual era o idioma de Adão no Éden? Não dê um Google, o Google vai mentir para você. Ele vai dizer que a língua do homem era a língua da Suméria. A primeira vez que se tem escrito a história de que homens conversaram foi a língua sumeriana. Conversa para boi dormir. A primeira língua que o homem falou nessa terra era a língua nata. Era a língua nativa do seu próprio pai. Filhos falam o idioma do pai e da mãe, sim ou não? Filhos de brasileiros falam que língua? De ingleses, de americano, japonês, chinês. E o homem foi feito imagem e semelhança de quem? Quem é o pai de Adão? Qual era o idioma de Deus? O idioma dos céus. Antes de Deus criar todo tipo de vida, não havia nenhum tipo de barulho, nenhum tipo de comunicação verbal no universo. Porque Pai, Filho e Espírito Santo estavam dentro de si mesmos. Ao conversarem era tudo por telepatia. Deus teve que criar um idioma quando Ele criou os primeiros seres espirituais, que nós chamamos de anjos.
Por isso que Paulo, na carta aos Coríntios, diz: ainda que eu falasse na língua dos anjos. Deus criou línguas para os anjos, para que eles pudessem se comunicar entre si e com ele. Então há uma língua materna, uma língua celeste. Aí o homem é feito parte céu e parte terra. Parte do homem veio desse pó, parte dele veio do céu. E se você acha que eu estou falando muito, esqueceu você do texto de Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. Quando o homem morre, o pó volta ao pó, mas o espírito volta para Deus. Parte de você precisa da terra para viver, parte de você precisa do céu para viver. Parte de você tem que comer arroz, feijão, proteína, tem que fazer dietas para manter esse corpinho em forma de um botijão de gás ou de uma tábua de passar roupa. Parte de você precisa dessa atmosfera aqui para viver, mas parte de você precisa se alimentar de algo que os olhos não podem ver, mas que o coração pode sentir. Eu sinceramente não consigo compreender como é que cristãos tradicionais ou reformados, aqueles cristãos mais quietinhos, conseguem sobreviver nesse mundo tenebroso. Consigo entender como é que crentes pentecostais, esses maluquinhos de pedra, essas pessoas que quando o Espírito Santo vem sobre eles, tem uns que parece que receberam o espírito do Bruce Lee, já viram não? A pessoa vai, de vez em quando aparecem uns malucos assim, esses eu entendo. Ainda que as pessoas olhem para eles e chamem eles de loucos, de desequilibrados, de malucos ou de fanáticos, nós que somos espirituais entendemos que parte deles é extravagante porque tocam aquilo que os olhos não podem ver. Se esse crente que está do seu lado, que é uma pessoa importante, eu sei que essa igreja é uma igreja rica, tem muitas pessoas aqui com anel de formatura, tem pessoas aqui que para falar a língua portuguesa é um problema, elas só falam how are you? É sério, tem pessoas que olha só, eu estou pregando, estou olhando algumas pessoas aqui que não estão só me vendo cultuar, estão com a perna cruzada, a mão no queixo, filosofando. Eu consigo ler nos seus lábios, to be or not to be, that's the question. Mas deixa eu te dizer uma coisa, aqui nessa igreja, pelo que eu senti quando entrei por aquela porta, não é um lugar de gente normal. Os normais ficaram em casa assistindo lá o capítulo da novela. E daqui a pouco, pelo horário, vão assistir o Corujão. Os que vieram para essa igreja estão cansados de ver coruja. Eles querem ver a pombinha do Espírito Santo voar sobre esse ambiente aqui. Então, ao crente que é carismático em pentecostal, anote aí, o primeiro idioma da terra era o idioma do céu. Adão se comunicava com o Pai, com Deus, no idioma de Deus. Só que o homem foi perdendo o céu aos poucos. Ele pecou no Éden, daqui a pouco atravessamos o Éden, entramos na era dos patriarcas, a era da inocência, passamos para a era da consciência, entramos na era do governo humano. E lá no governo humano nós vemos Deus dar um grito com Noé. Deus disse a Noé: o meu espírito não contenderá mais com o homem. Leia-se isso no original: o meu espírito não estará mais com o homem, porque o homem não merece ter a presença dele, porque ele é santo. Após o dilúvio, o Espírito Santo foi retirado da terra. E a raça humana se tornou muito parecida com os animais racionais. Por isso a Bíblia diz que os homens daquele tempo só sabiam fazer algumas coisas: casar, dar-se em casamento, comer e beber. Coisas animalescas, coisas de animais irracionais, porque todo animal racional faz isso. Eles se acasalam, eles precisam comer, beber e dormir. Isso é pura irracionalidade, porque o Espírito do Senhor saiu da terra. Os homens que se levantaram logo após a retirada do Espírito Santo da terra, depois do dilúvio, foram homens tão terríveis. Por exemplo, o Nimrod, o homem que levantou a torre de Babel. Quando a Bíblia diz um poderoso caçador diante do Senhor, os leigos vão achar que Deus está elogiando ele. Mas quando você pega a escrita no original, a Bíblia diz assim: Nimrod era um assassino. Um poderoso caçador era um homem que não caçava animais, caçava pessoas. Ele matou o próprio pai para dormir com a própria mãe, ter relações sexuais com a própria mãe. Esta foi a raça de homens que nasceu na terra sem a presença do Espírito Santo. O homem sem o Espírito Santo tem um exemplo muito propício. O mais próximo de um homem sem o Espírito Santo que eu já vi na vida é um porco, um suíno. Você nunca vai ver um porco olhar para o céu. O pescoço dele não tem articulação para isso, ele só olha para a terra. E ele só chafurda naquilo que é sujeira. O homem sem a presença do Espírito Santo é exatamente como um porco. Ele não consegue olhar para cima e dizer: Deus está ali. Tudo para ele tem que ser resolvido aqui. E por isso só se mete em porcarias. O homem sem a presença do Espírito Santo parecia um carro importado, muito bonito, mas sem combustível.
dava partida, ele não saía do lugar. O homem sem a presença do Espírito Santo não valia nada. Então Deus, lá no alto do seu trono, começou a olhar para a raça humana, e à direita dele, Jesus Cristo, nosso Salvador, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, começou a interceder por nós. E o Senhor começou a dizer: nós precisamos devolver o Espírito Santo para o homem. Só que o homem não merecia mais, porque o homem era sujo, era porco. Então Deus, para reescrever a história, ele deixa a raça humana de lado lá na Torre de Babel, e ele vai na Mesopotâmia, na terra de Ur dos Caldeus, e vai dentro de uma tenda onde tem um homem. E Deus conversa com esse homem em espírito, ou seja, na alma dele, no coração dele. E Deus diz: levanta-te, sai da sua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Prova de fogo. Deus não deu um mapa para ele, Deus não deu um GPS para ele, Deus não disse se era para ir para a esquerda ou para a direita. Deus estava testando a fé daquele homem. Por isso Abraão é chamado de pai da nossa fé. Quando Abraão se levantou e saiu sem rumo, eu imagino no céu Jesus falando: tá vendo, pai? Nem todo homem é igual a todo homem. Tem alguns que merecem a presença do Espírito Santo. De Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, e de Jacó vem as 12 tribos, e temos a nação de Israel. E Deus transforma a nação de Israel em cobaias. O Velho Testamento inteiro nada mais é do que um laboratório. Um laboratório onde Deus começou a ver homens e mulheres e fazer a experiência. Pergunte qual? Só falo se todo mundo perguntar. Deixa eu ver o que acontece com eles quando eu derramo o meu Espírito sobre eles. Só que Deus não derramava o Espírito Santo deliberadamente no Velho Testamento. Ele vinha com um conta-gotas. Lembra de conta-gotas? Que você dava o remédio para os seus filhos. Era como se Deus pegasse um conta-gotas e disse: vou derramar sobre esse aqui só um pouquinho, deixa eu ver o que vai acontecer. E Deus selecionou 3 tipos de seres humanos no Velho Testamento para testá-los. E os ungidos receberam nomes. Eram reis, sacerdotes e profetas. Diga comigo: reis, sacerdotes e profetas. Somente essas 3 raças recebiam o Espírito Santo. E era interessante, quando eles recebiam, eles ficavam virados no giraia. Você já leu na Bíblia? Eu lembro quando era criança na igreja, quando me falavam de Sansão, eu imaginava um homem parecendo um exterminador do futuro, aquele peitoral desse tamanho, né? Aquele homem bonito, parecendo o pastor que me trouxe aqui, que parece de Hollywood, o rapaz que me trouxe aqui, né? Um homem chique, importante. A gente pensa que Sansão tinha os muques desse tamanho, e não era nada disso. Se eu conheço bem a Bíblia, Sansão era barrigudo. Pergunte por quê? Era cachaceiro. Todo cachaceiro é barrigudo. A força de Sansão não estava nos muques. A força de Sansão é que de repente o Senhor pegava o conta-gotas e dizia: vou derramar sobre ele um pouquinho, deixa eu ver o que vai acontecer. Deus pingava o Espírito Santo sobre o homem. Ele bêbado, na cidade de Gaza, à meia-noite, estava bêbado, porque ele adormeceu de tanto bêbado que ele estava. Os homens vieram para prendê-lo. A Bíblia diz que veio sobre ele o Espírito Santo. E ele, ainda bêbado, foi para a porta da cidade, arrancou o portão, um portão de 3 toneladas, botou nos ombros. Como é que você sabe que ele estava bêbado? Porque eu li a história. Porque era só para ele quebrar o portão e jogar fora. Ele botou no ombro e subiu uma montanha 30 quilômetros. Carregou o portão nas costas 30 quilômetros e jogou no alto de uma montanha. Só um bêbado para fazer uma porcaria dessa. A força de Sansão não estava nos seus bíceps, não estava no seu conhecimento. É porque vinha sobre ele a presença do Espírito Santo. E Deus começou a perceber que quando os homens ou mulheres estavam cheios do Espírito Santo, eles faziam prodígios e maravilhas. E alguns adoravam ao Senhor. Tem uma passagem bíblica que é interessante. Moisés está cansado, o povo é muito grande, 3 milhões de pessoas, e ele não está dando conta mais. Ele chama o sogro dele, Jetro, e diz: olha, eu não estou dando conta, eu vou falar com Deus. E o sogro diz assim para ele: Moisés, leva uma lista diante de Deus e fala assim: Senhor, a carga está pesada, me deixa repartir a carga com alguns homens. E Moisés subiu ao alto da montanha, na tenda da congregação, com uma lista que tinha 70 nomes. E ele apresentou: Senhor, aqui tem 70 nomes, eu não estou dando conta, permita-me repartir a carga. A Bíblia diz assim: o Senhor veio sobre Moisés e retirou do Espírito que estava sobre Moisés e repartiu com 70 homens. Só que a Bíblia é tão interessante que ela dá detalhes. 68 estavam dentro do arraial, e quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles começaram a profetizar e a cantar. Só que haviam 2, estavam do lado de fora do arraial, Eldade e Medade.
A Bíblia diz que os dois, lá no meio de onde estavam, eles começaram a saltar e a profetizar. E tinha lá naquela época já um crente encherido, que não tem aqui em São José do Rio Preto, só tem na igreja que eu pastorei lá em Orlândia. Aquele crente que eu chamo de crente coveiro, repito, não tem aqui, só tem na minha igreja. É aquele crente que nunca viu nada do sobrenatural, e quando vê Jesus fazer na vida de alguém, ao invés de apoiar, pega a língua dele, que é maior do que a gravata que o pastor queria estar usando aqui para me receber, e sai falando para todo mundo. Um homem viu Eldade e Medade profetizar. Ele correu até Moisés para entregar os dois, fofoqueiro miserável. Só que chegou na tenda, lá estava Josué. Josué parou com a espada e disse: o que você quer? Ele disse: tem que contar para Moisés que tem dois moços do lado de fora do arraial pulando e gritando, dando mau testemunho. Isso é fanatismo. O que as nações vão dizer de nós? Josué disse: eu falo com Moisés. Entrou e disse: Moisés, tem dois moços do lado de fora do arraial profetizando e pulando. O nome deles, o fofoqueiro sabe até o nome, Eldade e Medade é o nome deles, da tribo tal. O senhor quer que mata, o senhor quer que manda calar? A Bíblia diz que Moisés fez assim: ô Josué, oxalá não só os dois, oxalá não só os 68, oxalá que todo Israel fosse cheio do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada diz que um dia o profeta Eliseu queria profetizar. Ele queria o quê? Mas o Espírito Santo não morava dentro dele. O Espírito Santo vinha sobre ele. Ele era usado, o Espírito Santo saía. Ele queria profetizar e não tinha inspiração. Ele teve uma ideia, pergunte qual? Ele contratou um tocador de adufe, contratou um músico. Chegou para o músico e disse: eu vou te dar tantos dinários, toca uma música aí bem bonita. E ele ficou olhando para o céu e disse: pode tocar mais alto, por favor? Não está funcionando, toca mais. A Bíblia diz que de repente o céu se abriu. Eliseu olhou e gritou: Senhor, eu quero profetizar. E veio sobre Eliseu o Espírito Santo, e Eliseu profetizou. Por que é que você acha que antes da palavra tem louvor na igreja? Não entendeu? Eu vou falar de novo. Por que é que você acha que antes de alguém pegar a palavra tem que ter músicos aqui cantando? Porque a música toca o coração de Deus. E Deus, quando está feliz, envia a palavra profética para que o profeta profetize. O Velho Testamento é cheio de histórias assim. Mas chegamos 835 anos antes de Jesus nascer. Israel vive o pior período de todos da história. Se cumpre nesses dias o que disse o profeta Jeremias: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Cega e verão, safra e safrinha, colheita de cereais e frutos. Israel vivia da terra, e naquele ano veio uma seca que acabou a comida. A Bíblia diz que Israel estava desfalecendo. A Bíblia diz que a secura era tão grande que até aqueles recém-casados deixaram as noites de núpcias e vieram para o meio da rua clamar. A Bíblia diz que os homens pegavam suas vacas e os seus animais que estavam cadavéricos e traziam para o meio do sol para ver se o mugido da vaca, o balido da ovelha, tocava o coração de Deus. A Bíblia diz que nesse período as mulheres que tinham seus bebês pegavam os bebês e deitavam eles no chão quente para ver se o choro dos bebês tocava o coração de Deus, para ver se Deus tinha misericórdia. De repente a Bíblia diz que Israel inteiro se curvou clamando por misericórdia. Quando toda a nação clamou, Deus se levantou. Deus olhou para a nação e disse: vou usar alguém para profetizar. E ao invés de Deus pegar um sacerdote velho, pegou um garoto de 17 anos. Pergunte o nome dele. Só fala se todo mundo perguntar. Só se todo mundo perguntar fazendo biquinha. Ah, que povo fofo. O nome dele, Joel. Joel, meu filho, sim Senhor, sobem uma pedra. Está todo mundo ajoelhado, orando. Os velhos raparam a cabeça, estão jogando cinza nas cabeças. Os bebês estão chorando. O clamor chegou até mim: fique em pé em uma pedra aí, porque eu vou te usar. Joel fica em pé e diz: assim diz o Senhor. E o Espírito Santo vem sobre Joel, e Joel começa a dizer: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. Naqueles dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, sobre os que estão perto e os que estão longe.
haverá sinais nos céus, o sol se escurecerá, a lua se converterá em sangue, e o poderoso nome do Senhor será glorificado. Quando Joel profetizou isso, Jesus, segura esse relógio. Quando Joel profetizou isso, ele encontrou um problema. Pergunte qual? Isso era uma heresia. Pergunte por quê? Porque o Espírito Santo não vinha sobre todos. Era só reis, sacerdotes e profetas. Mas agora Deus escancarou a boca e disse: por causa desses grupos que eu os vi cheios da minha presença, eu liberarei de novo o Espírito Santo sobre o planeta Terra. Assim como no início toda a raça humana foi cheia do Espírito Santo, porque toda a raça humana se resumia em Adão, chegará um tempo em que toda a raça humana será cheia da minha presença de novo. Joel passa 835 anos depois, quase 1000 anos depois, um período que nós chamamos de período terrível, entre Malaquias e Mateus, Velho e Novo Testamento. 400 anos de silêncio divino. Por 400 anos Deus se retirou da terra. O anjo do Senhor não aparecia mais, não havia profecias, não havia milagres. Aquela nuvem chamada Shekinah havia desaparecido da história. Israel pensava que Deus os havia abandonado. De Malaquias a Mateus, por isso temos o Velho Testamento e o Novo Testamento, Velha Aliança e a Nova. De repente, 400 anos depois, o portão de Jerusalém se abre. O povo está frio, sem esperança, sem vida. Estão escravizados por Roma. Mais de 95% dos judeus não tinham a alfabetização. 75% dos ganhos deles eram tomados pelo Império Romano, que colocava sobre eles uma carga terrível. Os judeus eram escravizados na sua própria terra e não havia mais paz nem esperança. Mas o portão de Jerusalém se abre. O povo olha para ver quem vem, e lá vem um homem magrelo, pele queimada, nariz adunco, cabelo comprido, barba comprida. Ele usava roupa feita de pelo de camelo. As pessoas ficam olhando para aquele homem, que esse sim parecia um homem das cavernas, um verdadeiro Neandertal. Roupa de pelo de animal, cabelo desgrenhado, barba sem fazer, porque era escolhido por Deus, era um nazireu. Esperaram ver o que ele tinha para falar, e ele abre a boca dizendo assim: é chegado o reino de Deus sobre a terra. E o povo pergunta: como se dará? E ele diz: arrependei-vos, se convertei, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Ao invés de apedrejarem esse pregador da boca pesada, as pessoas começaram a seguir ele. As pessoas estavam com tanta fome de Deus que entenderam o que está escrito no Velho Testamento: Deus ama aqueles que ele açoita. Quando Deus bate, não é porque ele odeia, é porque ele ama. Se em algum momento a pregação for desconfortável para você, se sinta amado, se sinta querido. Não faça parte dessa geração moderna que vem para a igreja somente para ouvir mensagens de autoajuda. E se você me ver no cartaz, no dia que eu for pregar, aí que você não tem mesmo esse negócio de autoajuda. Eu não prego autoajuda, eu prego ajuda que vem do alto. E a ajuda que vem do alto não pode vir sobre qualquer pessoa que leva uma vida lá vão ter. Ah, pastor, mas avivamento não é quantidade? Nunca foi. Avivamento é qualidade. Me dê aqui dentro desta multidão 10 crentes cheios do Espírito Santo, e a gente vira São José do Rio Preto de cabeça para baixo. Alguém acredita nisso? Pode dar um grito de glória a Deus? Perguntaram para esse tal de João Batista: você é o Messias? Ele diz: eu não, vai vir um outro. E um belo dia João está batizando na beira do Rio Jordão, e ele tem lá Israel inteiro. A tradição diz que ele batizava 5.000 pessoas por dia, ele e 200 discípulos dele. As pessoas vinham para ouvir um culto onde o pastor só pregava uma palavra. Pergunte qual? Raça de víboras. Todo mundo que ia lá saia com o nome de cobra. Eu imagino a empregada falando: patroa, vamos na minha igreja. Por quê, querido? Deus usa o meu pastor demais. E lá vai a patroa, e a empregada senta do lado, e o pastor começa a pregar: sua jararaca, sua caninana. E a empregada dizendo: fala, Deus, fala tudo. O genro trazendo a sogra, e João soltando: sua jararaca. Deus está falando. Deus. Imagina, porque João chamava todo mundo de cobra. Víbora é uma cobra, sim ou não? Então, por favor, saia daqui de São José do Rio Preto, venha para a beira do Jordão, vamos assistir um culto. João está nas águas e vem as pessoas para ser batizada. E ele não dizia: venha cá, querido, fofinha,
Ele não era como esses pregadorzinhos mais moderninhos, que pregam sentadinhos assim, com a perninha cruzada, com aquele olhinho bonitinho, dizendo assim: não me importa o que você fez no verão passado, seu lindo, sua fofa. Não, João olhava para a cara da pessoa e dizia: sua cobra miserável, raça de víbora, quem te ensinou a fugir da ira de Deus? E as pessoas não corriam, não mudavam de igreja, não falavam: eu vou sair dessa igreja. As pessoas viam e eram batizadas. Batizava uma cobra, saiu uma ovelha. E o povo gritando: que cobra é essa, João? Isso aqui é uma caninana. Tibum, vai embora, virou ovelha. E essa aí, João? Essa aqui é uma cobra jiboia. Tibum, vai embora. E essa aí, João? Essa aí é uma urutu cruzeiro. Tibum, vai embora. E essa aí, João? É uma naja. Eu já não sei mais o nome de cobra. Eu sei que João está batizando as cobras de Israel, até que ele estica a mão e vai chamar mais uma cobra. E quando ele vai chamar mais uma cobra, a boca dele trava, e ele não sabe mais o que falar. O povo olha e diz: que cobra é essa, João? Ele diz: não é cobra, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro. Todo mundo vinha nas águas. João saiu das águas e foi ter com aquele homem. E o povo foi perguntando: que homem é esse que até João vai ter com ele? João escutou, e ó a pregação do Batista. Ai, Jesus, para desespero dos batistas tradicionais, não dos renovados, para desespero dos batistas que não acreditam no poder do Espírito Santo, aqueles que são cessacionistas, que não acreditam mais em manifestação, em milagres. Para desespero desses batistas, um único batista da Bíblia resolve virar pentecostal. O nome dele é João o quê? Olha o que o batista vai falar: eis, esse é o homem de quem eu tenho falado. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. As pessoas ficaram inebriadas. Jesus sai dali, é guiado pelo Espírito Santo ao deserto, vence o diabo e começa o seu ministério profético. Ele ganha a sua população. 3 anos e meio depois, Jesus está crucificado. Ele está na cruz. Ele vence. Naquele momento, a luta que era minha era sua. O espírito dele é arrebatado às profundezas. Ele vai até a região dos mortos, anuncia o evangelho a eles. E 3 dias depois, quando as mulheres se aproximam da tumba para embalsamar o corpo dele, tem 2 homens de branco sentados na pedra dizendo: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ele já 1, 2, 3, ele já ressuscitou. Ai, Jesus, ele já ressuscitou. Pode deixar aqui. Ele ressuscitou. O que acontece na sequência? Por 40 dias, quantos dias eu disse? Jesus aparece a cerca de 500 testemunhas, e ele marca um encontro com essas testemunhas. Na verdade, 2 encontros. Um acontece em João capítulo 20, quando ele encontra os 11 discípulos, porque o Iscariote já tinha se matado. E ao encontrar com os discípulos, Jesus faz assim, olha. E a Bíblia diz: e tendo assoprado sobre eles, disse: recebei o Espírito Santo. Ele sai dali. E aí entramos em Atos dos Apóstolos capítulo 1. Para entender Atos dos Apóstolos capítulo 1 e capítulo 2, temos que ir em Lucas 24, 49, quando Jesus disse assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos 1 e 8, quando ele está terminando a fala, ele diz assim: e há de ser que descerá sobre vós o poder do Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Ele deu o endereço, Jerusalém, onde? Pergunta para o seu irmão: por que Jerusalém? Alguém aqui já foi em Israel? Você teve a mesma decepção que eu? Você chega naquela terra, não tem nada. Tudo é ruim. A água é ruim, a comida é ruim,
As pedras são brancas e dói os olhos da gente. Todo lugar é inóspito. Quando é frio, os ossos da gente esturrica. Quando é calor, a pele da gente queima. Jerusalém está perto de lugar nenhum, longe de tudo, cercada por 7 montanhas. Não é muito estranho que o mundo inteiro queira aquele pedacinho de terra? Jerusalém foi destruída 27 vezes por guerras. A gente fala do Rio Jordão, você pensa num rio como o Rio Amazonas, você chega lá, é um córrego. Tudo é pequeno, tudo é muito pequeno. Por que Jerusalém? Porque Jesus não disse, ficai na Fenícia, a capital das grandes embarcações. Era uma capital. Por que ele não disse, ficai no Cairo, no Egito, capital de todas as artes feitas com barro? Por que ele não disse, ficai em Atenas, capital intelectual do mundo antigo? Ele disse, ficai em... Pergunte para mim, por quê, pastor? Você sabe o que significa a palavra Jerusalém? Habitação da paz. O Senhor está mandando um recado, pergunte qual? O meu espírito não desce em Bagdá. O meu espírito não desce em lugar que só tem guerra. Porque onde tem guerra tem coisa morta. E onde tem coisa morta tem coisa podre. E o Espírito Santo não é como uma águia ou um corvo. Quando ele vem em forma de uma pombinha. E a pombinha é a única ave que não tem fel no estômago. E por que não tem fel? Porque ela não come carne em estado de putrefação. Você nunca vai ver uma pombinha ciscar carniça ou coisa morta. Olha que interessante. O Espírito Santo não desce onde tem coisa morta. Ele só desce onde tem vida. Ele só desce onde tem paz. Tem paz aí? Vou perguntar de novo, tem paz aí? Então, com todo respeito, se tem paz aí, se você acredita mesmo, por que você está me olhando com essa cara feia? Parecendo que foi batizado num pote de vinagre até agora. Se você veio para uma festa, uma campanha de consagração, para que o seu mês de novembro seja incendiado pelo Espírito Santo, como é que você consegue ficar nessa igreja tão viva, me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente? A proposta é que a igreja é barulhenta porque é pentecostal, mas você não abre a boca nem para respirar. Fica me olhando com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto. Você está protestando contra a minha presença? Eu vou embora, mas você tinha que se preocupar com uma outra presença. Ah, pastor, entendi. Ainda bem que você entendeu. É por isso que o Espírito Santo já desceu na irmã do seu lado. Ela está falando em línguas. Desceu no irmão do outro lado, ele está chorando. Tem paz aqui. De repente ele não tem descido sobre você, porque só Deus sabe onde seus pés têm sido colocados, onde a sua mão tem sido colocada, onde os seus olhos têm sido colocados. Só Deus sabe o estilo de vida que você vive quando sai daqui. Você pode enganar o seu pai, a sua mãe, o seu marido e a sua esposa. Você pode enganar o seu patrão e até o seu pastor, mas você não consegue enganar o Espírito Santo. Então não venha falar que o culto é frio, que o culto é assim ou é assado. Você fica com essa cara de paisagem, porque aí onde você está, o Espírito Santo não consegue descer. Só tem coisa morta, podre e mal cheirosa. Mas se tiver coisa morta e você acreditar com arrependimento, quem sabe o vento não vai soprar no vale de ossos secos. E tudo que está morto pode ressuscitar. Quem está acreditando no que eu estou falando? Levante a mão direita para o céu comigo e chacoalhe assim. Faz uma tomada disso aí, cinegrafista. Olha que bonito. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado, com carinho e respeito. Pede licença para a pessoa. Se ela te olhar com cara feia e dizer assim, é melhor obedecer. O médico falou para não contrariar o pastor Marco. Passou dos 50. Agarrou? Chacoalhe a pessoa agora até ela ficar irritada. Não, não é para fazer assim não. Irrita ela, tira ela do lugar. Chacoalha, diga para ela, Deus te trouxe aqui para isso. Sacode ela, sacode, diga, para isso. Deus te trouxe aqui para sacudir tudo que não presta, para que a pombinha do Espírito Santo volte a pousar. Deus vai sacudir o seu casamento, os seus filhos, a sua empresa, a sua fé. Deus vai sacudir a sua célula. Deus vai sacudir a sua banda. Deus vai sacudir por esses dias. Ah! Sente aí para eu fechar a mensagem. É essa porcaria aqui que está falando. Não, se eu desligar isso aqui, depois não deixa eu voltar aqui nunca mais na vida.
Olhe para mim. Olha o que acontece. 500 pessoas receberam a ordem para ficarem em Jerusalém. Eles subiram em 500. Só que o Espírito Santo levou 10 dias para descer. Em 10 dias, mais de 380 pessoas perderam a bênção. Porque tinham outras prioridades na vida. Tinha um emprego, tinha uma casa, tinha uma fazenda, escola, negócios, namoro, casamento. E foram embora. Mas permaneceram em Jerusalém quase 120. E aí é muito interessante, porque a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando de repente veio do céu um som, como de um barulho forte e impetuoso, que encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, não foi meia dúzia, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quando questionaram Pedro que barulho era aquele, porque acharam que o povo estava demais. Isso aqui é muito interessante. A Bíblia Sagrada diz que Jerusalém estava em festa. Eles saíram da festa da Páscoa, estavam na festa dos 50, que é o Pentecoste. Jerusalém tinha 14 nações ali reunidas, gente que veio do mundo inteiro: Capadócia, Panfilha, Frígia, Arábia, Cirene, da Etiópia. O mundo desceu para Jerusalém. De 3 a 6 milhões de judeus reunidos na cidade. Coloque 3 milhões de pessoas por baixo, cantando, gritando, vendendo e comprando, negociando. Some a isso milhares de animais que estavam ali para ser vendidos para o sacrifício: bois, ovelhas, pombinhos e rolinhas. Some a tudo isso as pessoas que gostavam de dar os seus shows. Jerusalém está num barulho que ninguém suporta. Mas de repente, numa casa, tem quase 120 pessoas reunidas. E essas pessoas começam a fazer um barulho tão grande que a cidade inteira para. Meia dúzia entenderam. Deixa eu tentar desenhar. 3 milhões de pessoas fazendo um barulho infernal. E quase 120 começam a fazer um barulho. O barulho deles entrou dentro de Jerusalém, atacou as casas, foi para o centro da cidade. Até os animais ficaram em silêncio. E o povo seguiu o barulho para saber de onde vinham aqueles gritos. E quando chegaram perto da casa, os crentes já não estavam mais dentro de casa. Porque quem fica cheio do Espírito Santo fica espaçoso, né? Já aconteceu do seu lado? O irmão começa a pular, você tem que sair de perto dele. Ele ocupa 3 lugares, as pessoas ficam espaçosas. E o povo estava pulando no meio da rua. Aí um judeu encherido olhou e disse: mas a essa hora esse povo já está bêbado? Eu só conheço uma pessoa bêbada de 2 formas: ou sentir o cheiro da maldita manguaça, da cachaça, ou ver uma pessoa que parece ser equilibrada fazer coisa esquisita. Não consegui fazer o quarto, não consegui andar em linha reta. Na minha cidade, um dia desse, lá num velório, entrou um bêbado. Ele olhou para o caixão, em vez de chorar, dando a cantar parabéns. Parabéns. Aí o homem falou: o que você está fazendo? Ele falou: ué, isso aqui não é um bolo de aniversário. Era o caixão com a pessoa. O tal do bêbado é esquisito. Quando viram os nossos irmãos cheios do Espírito Santo, acharam que eles estavam bêbados. Isso significa que eles não tinham controle sobre aquilo que faziam. Veio sobre eles uma unção, uma autoridade tão grande. E aqui vai um puxão de orelha naqueles crentes que passam horas na frente do TikTok rindo das manifestações espirituais das igrejas dos outros. Se você não tem o dom de discernir espíritos, quando estiver diante disso, passa para você não pecar. Porque de repente você está rindo de uma coisa que é divina. De repente você está falando de uma coisa que é o Espírito Santo que está fazendo. E por favor, não toque num crente cheio do Espírito Santo. É como se você colocasse a mão dentro de uma caixa de abelhas. A presença do Espírito Santo não pode ser ridicularizada. Por isso a nossa geração não vê sinais, não vê milagres, não vê cura. Nós temos barulho, temos dança, mas não temos sinais. Porque quem traz os sinais é o Espírito Santo. Mas nós ofendemos Ele, nós deixamos Ele triste. Nós rimos das línguas estranhas, a gente debocha das línguas estranhas, a gente debocha das coreografias. E por isso não há mais manifestação nenhuma. Mas quem sabe nesse mês de novembro Jesus não desperta aqui alguns crentes canelas de fogo,
Pastor, mas para ser canela de fogo, pastor, eu não dá, porque eu sou uma pessoa equilibrada. E você acha que eu sou o quê, o bocó? Hã? Não, pastor, eu conheço a sua história. O senhor era cortador de cana e morava aqui em Orlândia, 1h30 daqui. Sim, eu fui tudo isso. Mas o senhor me deu a oportunidade de estudar. Eu me comunico em 3 idiomas. Eu já escrevi mais de 20 livros. Fui conselheiro de presidente da república e me considero uma pessoa equilibrada. Só que quando eu estou na presença de Deus, quando eu chego numa igreja viva como essa, os meus títulos não servem para nada. A coisa mais gostosa que tem é você ter intimidade com a presença do Espírito Santo. E cá para nós, eu não grito porque quero, eu não pulo porque quero. É que em alguns momentos do culto o Espírito Santo fica tão feliz, e Ele está aqui dentro. É Ele que diz: adora, grita, levanta essa mão, dá um chute na cara do diabo, rodopeia, roda pelo chão. Deixa eu te falar uma coisa: enquanto você ter vergonha de ser um crente extravagante, você não vai conhecer a plenitude da presença. Só tem uma maneira de você conhecer a presença de Deus na plenitude: é se entregar a Ele. Deixa o seu intelecto de lado, o seu anel de formatura de lado. Pastor, mas vão me chamar do quê? Essas mesmas pessoas que vão te chamar de alguma coisa, por acaso pagam as suas contas? Por acaso te visitam quando você está doente? Por acaso estenderam a mão quando você estava caído? Então fala para essas pessoas: vai procurar um tanque cheio de roupa suja para lavar, e me deixa adorar a Deus na beleza da sua santidade aqui. Eu me lembro, e estou terminando de verdade, eu me lembro que a primeira vez que eu preguei, pastor, eu estava tão cheio de Deus, bispa, tão alegre, assembleiano, né? Me converti numa igreja maluca, e eu levei minha mãe no culto. Minha mãe não era crente, e quando terminou o culto, a minha mãe me abraçou chorando. Ela disse: bonito ver você falar. Eu não entendi nada, mas eu achei bonito. E eu falei: só não entendeu nada porque ela falou: você ficou vermelho, suas veias ficavam quase, você pulava, gritava. Ela falou: meu filho, minha mãe não sabe ler nem escrever, meu filho, o que acontece com você? E eu não sabia explicar, era novo convertido. Eu falei: mãe, é um negócio que me pega, é um trem que me pega, né? A minha mãe falou: já sei, é encosto. Você ri porque não era você, bocó. E eu falei: não, mãe, não é encosto não. Ela disse: você falou que tem um trem que te pega, é encosto. Eu falei: não, mãe, não, eu vou estudar, depois eu falo para a senhora. Aí eu estudei, fui para a escola dominical e aprendi. Marquei uma reunião com a minha mãe: mãe, vim explicar para a senhora o quê? Aquele negócio que acontece comigo. Ela falou: o que é? Mãe, eu já pedi perdão ao Espírito Santo. Por quê, meu filho? Porque eu chamei ele de coisa, e eu falei que era um trem. Não é uma coisa, não é um trem, não é algo dentro de mim. Ela falou: o que é, meu filho? Eu disse: é alguém dentro de mim. E só para você saber, ele está aí. É Ele que vai te ajudar a atravessar o vale. É Ele que vai te ajudar a atravessar até essa semana. É Ele que vai te ajudar a chegar ao fim do ano. É Ele que vai proteger os seus filhos. É Ele que vai fazer a sua empresa ser próspera. É Ele que vai te deixar na presença do Senhor, não vai te deixar negar. É Ele que vai te ajudar a vencer o pecado. É o Espírito Santo. E a presença dele está aqui entre nós. Por favor, perca qualquer coisa na vida, mas vamos ouvir o conselho de Davi. Davi está velho, pecou, fez coisas erradas. Ele vai chorar muito na presença de Deus. E ele tem um diálogo assim: Senhor, sim, Davi, eu sei que o Senhor está triste comigo por causa dos meus erros. Estou sim, Davi. Então posso te fazer um pedido? O que, Davi? Tira o reino de mim, tira a riqueza de mim, tira a fama de mim, só não retires de mim só não retires de mim a sua presença. Fique em pé, por gentileza. Tem pessoas aqui dentro que já viram o céu pelo lado de dentro. Tem crentes aqui que já profetizaram, já falaram em línguas estranhas. Tem crentes aqui que já subiram um monte para orar. Tem gente aqui que já teve revelações, visões. Só que o tempo foi passando, você ficou moderno demais, importante demais, e esqueceu as suas origens. Quem esquece de onde veio não merece para onde vai. Você pode ser para frente, isso não significa que tem que deixar Jesus para trás. Você pode ser moderno, mas você não precisa para isso ser mundano. Você pode ser uma pessoa equilibrada até certo ponto, mas quando a presença dele vem, abraça ele, dança com ele, baila com ele, e
permita que a presença dele toque você nesta noite. Pegue na mão de quem está do seu lado. Me perdoe o horário, bispo, mais 2 minutos. Eu passei 1 minuto, 2 minutos acabei de passar agora. Pegue na mão de quem está do seu lado, feche seus olhos. Você poderia estar em qualquer lugar, é meio de semana. Enquanto nós estamos aqui nessa sexta-feira, daqui a pouco as pessoas vão começar a subir os vales, vão começar a subir as montanhas. As pessoas vão começar a entrar em cemitérios, elas começaram a ir nas encruzilhadas, elas vão subir nas cachoeiras para servir aos deuses deles. Vão se cortar, vão comer comida em estado de putrefação, vão beber sangue, vão ser incorporados por espíritos, herês, Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira, Tranca-Rua, Preto Velho. Fazem sacrifícios e nós não precisamos nada disso. Você está aqui, e aqui nesse lugar você pode receber a presença do Espírito Santo.